Começa agora o Esquenta Pânico. Hoje a gente vai falar de Pânico 4 e também as expectativas para o próximo filme. Você está no canal Vida Pós-Créditos, um canal sobre cinema e séries. Esse é o Esquenta Pânico, um programa que eu criei há mais ou menos um ano atrás para a gente controlar nossa expectativa, mas também para aumentar o hype aí para o novo filme que vai estrear agora em janeiro de 2022. Falta mais ou menos um mês aí pra gente estar sentadinho no cinema conferindo o novo filme da franquia. Hoje chegou a hora de falar finalmente de Pânico 4. Só que esse vídeo de Pânico 4 vai ser um pouco diferente dos anteriores, onde eu usei os extras do DVD e Blu-ray, lá os comentários, né, dos realizadores, do diretor, editor, produtoras falando sobre os bastidores e tal, para trazer algumas curiosidades. Só que a versão que eu tenho desse filme é a versão nacional, que não tem nada de extras. Mas isso não é um problema, porque como esse é o quarto capítulo aí de Pânico, nesse vídeo eu quero falar sim, relembrar o que acontece nessa produção, mas também eu quero falar da expectativa para o novo Pânico, porque é daqui que a história vai continuar, né? Então esse vídeo vai ser comentando um pouco de Pânico 4, mas também já falando o que eu espero do novo Pânico, que é o quinto, que não é 5. Aliás, vale a pena falar que esse filme eu tinha assistido no cinema e depois eu assisti quando eu comprei o DVD e nunca mais eu tinha visto, apesar de gostar muito. Mesmo os filmes que eu sou fanático, eu não tenho o hábito de ficar vendo e revendo toda hora. Eu gosto de esperar alguns anos para depois ver de novo e não lembrar os detalhes, e foi isso que aconteceu com o Pânico 4. Muita coisa eu não lembrava, então foi legal essa sensação de ver quase como se fosse pela primeira vez, porque tinha alguns momentos que eu sabia o que ia acontecer, mas muitos outros eu não lembrava de nada mesmo, então foi bem bacana essa experiência de novo. Pânico 4 a gente tem o Wes Craven de volta aí à cadeira de diretor, ele não saiu, né, ele dirigiu todos os filmes até aqui, mas tem o retorno de Kevin Williamson, que não assinou o roteiro do terceiro filme. Aqui ele volta não só como roteirista, mas também como produtor. Aliás, o Wes Craven também é diretor e um dos produtores do filme. A trilha sonora, mais uma vez, é do Marco Beltrami, que aliás pediu para o Wes Craven para estar na produção. Logo no começo desse filme a gente tem uma brincadeira com o filme dentro do filme, né? Já começa brincando com o Stab, porque a gente começa a assistir o filme achando que as pessoas que a gente está vendo na tela são as primeiras vítimas do Ghostface de Pânico 4, mas não é o caso. A gente percebe que aquilo que a gente está vendo faz parte de Stab 6, ou Apunhalada 6. E aí depois, sim, mostram duas meninas assistindo Apunhalada 6, e aí a gente fala, então são elas as primeiras vítimas. Mas não! De novo é o filme dentro do filme, elas estão em Stab 7. E aí sim, a gente vai ver as duas meninas que fazem parte da realidade de Pânico 4. Essas sim vão ser as primeiras vítimas do Ghostface. De qualquer maneira, nessa brincadeira e bagunça toda do começo, a gente já tem muitas críticas aí sobre os filmes de terror e suas sequências, como o Pânico costuma fazer, mas em cada filme abordando de uma maneira diferente. A gente tem aí questionamentos sobre falta de criatividade, repetição do formato, não só dos slashers, mas de todos os filmes aí de terror, que já não tem mais elemento surpresa, e eles começam a dar uma viajada muito grande, tanto que elas comentam aqui que uma dessas sequências de Stab teve até viagem no tempo, que são coisas absurdas, mas que acontecem. Tá aí Halloween Ressurreição com aquele reality show pra provar que não existem limites. Entre o papo das meninas a gente vê também falar sobre o avanço da tecnologia, mandar mensagens para as pessoas. Será que a pessoa que está do outro lado é um fake ou é a pessoa de verdade? A ideia de um assassino gravar a matança e depois postar online. Aliás, nesse filme são trazidas novas regras que seriam regras de um remake. Entre elas, o inesperado é o novo clichê, as mortes são mais extremas, o oposto das regras antigas é o que vai acontecer, e para você sobreviver você basicamente tem que ser gay. Coisa que a gente vê mais pra frente que não adianta nada, não funciona. Porque o personagem antes de morrer começa a falar que é gay, mas o assassino não teve dó e acabou com ele. Matou sem dó. Estripou o coitado. Enfiou-lhe a faca no pescoço. Cortou ele feito um porco. Arregaçou o infeliz. Kill the motherfucker. Esse filme, diferente dos outros, não traz os personagens de volta em consequência das matanças que ocorreram. Aqui, o filme já vai mostrando onde cada um tá em sua vida. A gente logo no começo já vê a Sidney chegando em Woodsboro. Ela tá indo pra lá para fazer uma tarde de autógrafos, porque ela lançou um livro chamado Out of Darkness, contando sua história de sobrevivência, os seus traumas e tal. Só que quando ela chega na cidade, ela vê que tá tudo meio que decorado, com Ghostface pendurado pra lá e pra cá, que teoricamente a molecada ali, o pessoal da escola, os mais jovens, inconsequentes, sem amor no coração, estão meio que relembrando e homenageando, ou celebrando, ou fazendo brincadeira com a tragédia que tinha ocorrido há muito tempo atrás. Então ela vê tudo aquilo ali e fala, caramba, é o aniversário do massacre de Woodsboro, onde ela era a figura principal da tragédia.
Mas beleza, vida que segue, entra na livraria, vamos dar autógrafos, tal, fala lá com o pessoal, com o público. Ela tá tentando se reinventar. Aqui a gente vê a personagem da Sidney já um pouco sem paciência com o assassino, ela já tá mais corajosa. Ela quer confrontar mesmo, porque ela não quer que as coisas se repitam. Logo em seguida a gente vê então Dewey Riley, sim, ele está na cama deitado quando o seu celular começa a tocar a música. Do lado dele na cama tá Gale Weathers, que agora não é Gale Weathers, é Gale Riley, porque ela casou com o Dewey. Ela deixou de ser jornalista e também virou uma escritora de livros. Ela já tinha escrito o Woodsboro Murders, que já tinha servido como base para os filmes Stab, mas agora ela está no processo de criação de um novo livro. E o Dewey também, que eu esqueci de falar, agora voltou a ser xerife de Woodsboro. Então ele está liderando ali a força policial da cidade. A Sidney e a Gale estão num momento de paz entre elas, depois de tudo que elas já passaram. A Sidney, numa entrevista que mostra na TV que a Gale está assistindo, fala que ela não guarda rancor e ressentimentos da Gale, porque ela antes explorava bastante lá a tragédia, mas tudo que elas passaram juntas, elas já se tornaram meio que amigas. Em seguida a gente começa a conhecer então a nova geração, que era para ser aí a turma nova que ia ter nas sequências também, mas acabaram não passando desse filme, né? Pelo menos até onde a gente sabe, eles não vão estar em Pânico 5. Entram pro elenco então as atrizes Emma Roberts, que faz aqui a prima da Sidney, a Jill. Ela, para quem não sabe, na vida real é sobrinha da Julia Roberts e filha do ator Eric Roberts. A Hayden Panettiere, a Mary L. Jaffe, o Nico Tortorella, o Rory Culkin, que para quem não sabe é o irmão mais novo do Macaulay Culkin, o Eric Knudsen e a Marley Shelton como uma parceira do Dewey, Judy Hicks, que acaba sendo uma ameaça para o relacionamento dele com a Gale, porque ela fica mimando ele, fazendo comidinha, levando para ele, não deixando a Gale ficar muito perto. Ela quer ficar com o Dewey só para ela, isso acaba causando um climão aí com o casal. Na força policial, junto com a Judy e com o Dewey, a gente tem o Seth Cohen, na verdade o nome dele é Aidan Brody, o ator que fazia o Seth Cohen em The O.C. E também o Anthony Anderson, que a gente já viu em várias comédias, ele é muito engraçado. A atriz Alison Brie faz a Rebecca Walters, que é uma jornalista que está fazendo assim a cobertura do lançamento do livro da Sidney. Ela está meio que assessorando ela, só que ela é uma jornalista tipo Gale Weathers, na verdade pior que Gale Weathers, porque a Gale fazia de tudo para conseguir o furo da notícia, mas a Rebecca aqui chega a comemorar a tragédia. Ela quer fazer dinheiro às custas da imagem da Sidney, e é lógico que a Sidney não tem esse caráter, né? Não entra nesse jogo e acaba demitindo a Rebecca, que depois, além de demitida, acaba... ela é jogada de cima do prédio, de cima do carro e pé! Lá no começo, na introdução, que mostra os Stab 6, Stab 7 e as primeiras vítimas, nós temos a participação também de algumas atrizes famosas, como a Anna Paquin, a Kristen Bell, a Lucy Hale e a Brittany Robertson, por exemplo. A população de Woodsboro fica muito preocupada com o retorno de Sidney para sua cidade natal, porque eles veem que em todo lugar que ela passa, pessoas morrem. Parece que ela é, como eles chamam, o anjo da morte. Então tem uma certa preocupação quando acontece algum assassinato ali. A gente ouve os vizinhos falando: nossa, eu pensei que isso já tinha acabado, não acredito, de novo. E a Gale dessa vez não está trabalhando junto com a polícia, né? Ela não tem um detetive Kincaid ali que convidou ela, que nem no Pânico 3, para fazer parte da investigação, mas ela quer fazer parte da investigação. Ela fala pro Dewey, só que o Dewey fica com o pé atrás, porque ele tem a sua equipe de investigação, ele não quer que a Gale se envolva, então ele meio que dá um chega pra lá, e quem ajuda a dar esse chega pra lá é a Judy Hicks também, que eu falei, que estava ameaçando o relacionamento do casal. Então a Gale, obviamente, dentro da personalidade dela, resolve investigar por conta própria e tenta se aproximar dos estudantes também que estão mais ligados com a tecnologia, tudo para tentar descobrir onde o assassino vai atacar de novo e principalmente quem pode estar por trás da máscara. Então pronto, a dúvida está no ar. Quem é o assassino dessa vez? Será que é o namorado da Jill? Será que seriam os dois policiais que estão fazendo ronda, mas sempre somem na hora dos crimes? Quando acontecem as coisas eles não estão lá? Ou será que seria a própria Judy Hicks, que parece meio desequilibrada, né? Ela parece meio obcecada ali pelo Dewey e já conhecia a Sidney de antigamente. Ou então poderia ser um dos novos estudantes, que a gente não sabe a história deles. Em Pânico 2 a gente viu a estreia de Stab no cinema, todo mundo curtindo ali a sessão. Em Pânico 3 a gente viu os bastidores de Stab. E aqui em Pânico 3 a gente vê os jovens que são fãs de Stab fazendo a Stabathon. Stabathon. Eles chamam de apunhaladotona, digamos assim, que é uma maratona de stab, de apunhalada, mais ou menos o que a gente faz aí, uma panicotona, né, que nem eu fiz agora. Então eles vão de cosplay, eles falam as falas do filme juntos, e aqui é curioso que quando eles estão assistindo o primeiro filme, aparece lá um filme de Robert Rodrigues,
coisa que em Pânico 2 eles tentaram fazer, o Wes e os produtores, mas eles não tiveram autorização de usar o nome do diretor. Aqui a gente vê que eles conseguiram. Aqui a gente também lida com o estrelato, mas não do mesmo modo que foi abordado em Pânico 3, que era sobre os bastidores de Stab, o passado da Maureen Prescott, mas sim sobre como a família e a cidade vê alguém que se tornou famosa por causa de uma tragédia, acabou saindo dali e aos olhos dos outros pode se passar por uma aproveitadora e não mais como uma vítima. Em uma determinada cena até a tia da Sidney, a mãe da Jill, acaba falando que ela também tem cicatrizes, não no corpo, mas sim na alma, mostrando que ela também carrega traumas com tudo que aconteceu com a irmã e com a sobrinha dela. Então Pânico 4 traz aí uma crítica sobre como o mundo da fama se transformou com o passar do tempo, como hoje em dia as pessoas já não precisam fazer algo grandioso ou ter muito talento para ser famosas. Você pode se tornar famoso simplesmente por uma coisa aleatória do destino aí, que é isso que serve como motivação para Jill ser a assassina aqui de Pânico 4, junto com o Charlie, que são duas pessoas que queriam se tornar vítimas de uma tragédia, sobreviventes, para alcançar a fama, que nem foi com a Sidney, porque a Jill na verdade tinha inveja, ela não tinha a atenção da família, tudo era em torno da Sidney e ela queria ter aquilo também. O plano dela quase deu certo, mas eles conseguiram descobrir a tempo que ela estava por trás dos crimes e acabaram com a felicidade dela. Pânico 4 é muito diferente de Pânico 1, Pânico 2 e Pânico 3, não só o roteiro, mas visualmente eles são bem diferentes. Esse Pânico aqui na verdade até me causa um pouco de estranhamento, aquele uso do flare, é aquela coisa que fica meio brilhante, meio branca assim, sabe, tipo um reflexo meio estranho. Aqui a gente tem várias referências também a outros filmes de terror, ou também aos próprios Pânico. A gente tem uma cena da personagem mexendo na faca, igual a gente vai ter no novo Pânico também, que imita ali o que a Casey fez no primeiro filme. Tem uma cena que as meninas estão assistindo Todo Mundo Quase Morto na TV, que é um filme do Edgar Wright, que é uma comédia meio de terror com zumbis, que é na verdade uma trilogia, né? A Cornetto Trilogy. E nessa mesma cena, a Kirby fala pra Jill sobre a Olivia não querer se juntar a elas para assistir filme, dizendo assim: She fears the Reaper. Que pode ser uma referência à música Don't Fear the Reaper, que está na trilha sonora do primeiro Pânico. Tem também o pôster do filme Um Lobisomem Americano em Londres, na porta do quarto da Jill. Aquela facada na testa que não aconteceu com o Dewey em Pânico 3, que a faca vai girando e bate com o cabo, a gente tem aqui em um dos policiais. O Ghostface enfia a faca no meio da testa dele. Inclusive, esse mesmo policial, algumas cenas antes, fala I'll be right back, assim como a tia da Sidney também fala em determinado momento do filme. E a gente sabe que I'll be right back é uma das regras lá de Pânico 1, que o Randy fala: nunca diga eu volto logo, I'll be right back, porque seria uma sentença de morte. E é o que acontece aqui, os dois morrem esfaqueados. I'll be right back! A gente vê também uma cena do personagem Charlie preso na cadeira do lado de fora da casa, que é igual a cena do primeiro Pânico, lá da Casey, que ela vê o namorado também ali na área de fora. Na verdade, aqui os assassinos tentam imitar o que o Billy e o Stu fizeram lá no primeiro filme. Mas eles tentam mudar o final, porque afinal é uma das regras dos remakes. E é isso, esses são os highlights, são os momentos principais que eu quis destacar de Pânico 4. Agora vamos pro joguinho, né? São dois joguinhos que eu faço em todos os vídeos aqui sobre Pânico, que é a frase que eu mais gosto do filme e qual personagem que eu salvaria. Bom, aqui eu salvaria a Kirby. Eu sei que quase todo mundo acha que salvaria essa personagem. Ela é muito legal, uma personagem totalmente autêntica, gente boa. Não sei, ela é uma personagem realmente forte, feminina forte, que ia ser legal ver mais dela, né? Mas agora eu vou falar da frase. A frase que eu mais gosto, eu acho que tem que ser Don't fuck with the original, que a Sidney fala para os assassinos: não mexa com o original, então não queiram recriar que vocês não vão conseguir, deixa no passado, já aconteceu, foi daquele jeito e pronto. Essa é a frase mais forte, apesar de ter muitas outras que eu gosto também. Eu adoro quando a Gale fala para os jornalistas que estão ali no meio da multidão querendo cobrir o que está acontecendo, ela fala Move it, amateurs. Tipo, movam-se amadores, como se ela realmente é a jornalista mesmo que sabe o que está fazendo. A Jill também fala pra Sidney: você não morre não, né? Você tá achando que é quem? O Michael Myers? Que é legal, uma referência a Halloween. Tem também a frase da Judy quando ela toma um tiro, mas ela tá com um colete à prova de balas, que ela fala: Wear your vest, save your chest. Use o seu colete, salve o seu peito, que em inglês acaba rimando, também é uma parte bem legal. E tem a parte que o policial que levou a facada na testa vai cair e ele fala Fuck Bruce Willis. A referência a uma fala anterior que eles tinham falado, que você só se dá bem em filme policial se você for o Bruce Willis. Bom, então me fala aí nos comentários qual é o personagem que você salvaria de Pânico 4 e qual que é a sua frase preferida. É alguma dessas que eu falei? Talvez eu tenha estragado, né? Falei um monte aqui. Mas se for uma dessas, me fala aí no comentário também. Ou se tiver uma outra nova que eu não citei aqui, me conta pra gente bater um papo aqui embaixo. Bom, agora chegou a hora de falar então aonde a gente parou com o Pânico 4 e pra onde a gente vai com o Pânico 5.
Quem volta de Pânico 4 que está confirmado? Bom, a gente tem a volta da Marley Shelton, como eu já falei em outros Esquenta Pânico aqui, como a Judy Hicks, o que eu acho muito legal. E se o filme tem uma ligação com o passado, qual seria a ligação da Judy? Porque ela falou nesse filme Pânico 4 que ela estudou com a Sidney, que ela conhecia ela. A gente sabe que tem um personagem aí do Dylan Minetti que chama Wes Hicks, que seria uma homenagem ao Wes Craven. Ele deve ser o filho da Judy. Então, será que ele é filho de algum dos outros assassinos, tipo do Stu ou do Billy? Será que o Billy teve um caso com outra estudante enquanto ele saía com a Sidney, porque a Sidney era virgem e ele queria, mas ela dava um peraí e tal? Será que ele teria dormido com a Judy, teve um filho e de repente os dois estão aí para querer se vingar em relação ao pai? A gente sabe que o Skeet Ulrich tinha sido marcado pela Marley Shelton nos primeiros posts quando a produção de Pânico começou, desse novo Pânico, obviamente, e depois ela deletou. Então a gente não sabe se aquilo era para despistar ou se ele está envolvido na produção. A gente viu lá no começo fotos, imagens de ônibus antigos, de um visual parecido com o que era lá dos anos 90, que a gente viu no primeiro Pânico. Então a gente acredita que vai ter algum flashback, alguma coisa que vai revelar sobre o que aconteceu no passado. Então pode ser sim que o Skeet volte. Tem gente que acredita na volta do Stu. Alguns assuntos que eu já falei aqui nos outros Esquenta Pânicos. Outra coisa que eu pensei também é sobre a Marta. A Heather Matarazzo, que é a atriz que interpretava a Marta, a irmã mais nova do Randy, estava ali nos bastidores das filmagens. Então, será que ela poderia ter, de repente, dormido com um dos assassinos, ter algum envolvimento? Será que ela vai estar nesse filme mesmo? Ela estava só visitando a produção porque estava perto? Porque ela não está confirmada no elenco, assim como o Skeet e o Matthew Lillard também não estão. Então tudo é possível, essa ligação com o passado pode trazer alguma coisa nesse sentido. E a gente vê que Pânico, desde o começo, teve sempre uma ligação familiar nas motivações dos assassinos. No primeiro filme, o Billy queria se vingar porque a mãe da Sidney acabou com a família dele. No segundo, a mãe dele queria se vingar. No terceiro, é o meio irmão da Sidney que foi esquecido. No quarto aqui é a prima. Então, assim, é uma coisa meio Star Wars, né? Aquela coisa que, tipo, todo mundo tem um envolvimento, né? Um parentesco. Será que isso vai se repetir nesse filme? De repente a gente está pensando sobre coisas de parentesco aí e tal, mas e se a motivação for outra? O Pânico sempre, como eu falei, já reflete a geração que a gente está vivendo e traz críticas sobre o comportamento, sobre os filmes de terror também. Será que a gente vai ver isso aqui? Na CCXP World, a Courtney fala numa entrevista que teve ali junto com a Neve que esse filme não é bem uma sequência, né? Aquela mesma história que ela já tinha falado, por exemplo, lá no show da Drew Barrymore. Elas devem estar sendo instruídas a falar para não pegar só essa galera que nem a gente que já viu os outros filmes, e sim para pegar um público novo. Ele deve situar bem a história, mesmo que tenha uma ligação com o passado, tudo deve ser explicado, por isso talvez os flashbacks. Aqui vai ser uma coisa mais em Woodsboro, mas a gente pode esperar coisas novas mesmo, como eu já falei antes, estilos diferentes de morte, alguns promos, algumas propagandas mais rápidas do novo filme que mostram algumas cenas novas dos personagens, também mostra o Ghostface com uma máscara prateada, tipo cromada, com um lança-chamas na mão, assim. Em relação ao humor, eu acho que ele vai ser mais dosado. Aliás, eu acho que esse filme vai ser um estilo meio misturado, assim, de Pânico com Pânico 4. Não sei se você que está assistindo também percebeu isso, que ele tem um estilo mais próximo de Pânico 4 do que dos outros. E talvez, por dar aquela puxada com o primeiro Pânico, eu acredito que ele tem uma coisa mais intimista e sombria também. Não sei, essa é a impressão que eu estou tendo. Agora eu estou bem curioso em relação à estreia desse filme, porque faz tempo que eu não vejo um slasher no cinema. Teve Halloween, mas é uma pegada diferente. Esse estilo assim faz tempo que eu não vejo, e a gente está num período que as pessoas querem fugir um pouco da realidade, né, em relação à pandemia, tal, como que as pessoas estão se apoiando na arte. Então eu estou curioso para ver como que esse filme vai se comportar nas bilheterias. Eu acho que o último filme que eu vi do estilo foi Hellfest, Parque do Inferno. Não sei se você que está assistindo já assistiu, me fala aí nos comentários. Mas isso já tem alguns anos, aí, talvez uns 3, 4 anos. Eu espero que seja um sucesso e que a gente continue com essa franquia por mais tempo e principalmente sempre com qualidade, que é o que rolou até aqui.
seen this movie before? Not this movie, Sydney. Então é isso, eu fico por aqui. Esse não é o último Esquenta Pânico, eu só tô dando essa finalizada porque é um vídeo sobre o último filme feito e sobre expectativas pro próximo, mas eu pretendo fazer ainda mais um de coleção antes da estreia. Quando estrear também você vai ver minha crítica sobre o filme aqui, e mesmo assim vai ser o fim do Esquenta Pânico, porque não vai ser mais um Esquenta, mas eu vou continuar falando de Pânico aqui no canal com certeza, porque é o My Favorite Scary Movie, é meu filme de terror preferido. E tem muita coisa que eu queria ter mostrado aqui e não deu tempo ainda, como as minhas máscaras, por exemplo. Bom, antes de ir embora eu vou deixar alguns momentos divertidos dos bastidores de Pânico 4, onde a produção pregou pegadinhas aí com o elenco, assustando a galera com o Ghostface. Espero que você goste e eu te vejo no próximo vídeo. I left the window in my room open. Fucker. I knew y'all were gonna do some shit. Damn you, Ghostface! No rolling. Only one.